Olá! Enfim, o esperado concurso INSS 2022, edital publicado. Você já viu isso? Olha lá, cargo para técnico do Seguro Social, delícia, nível médio. São 1.000 vagas imediatas, mais 2.373 vagas no cadastro de reserva. Então, muita vaga que nós temos e para ensino médio. Remuneração 5.900. Nada mal, não é verdade? Pois é, inscrições de 16 de setembro a 3 de outubro e as provas já acontecendo em 27 de novembro. Tudo aí bem pertinho para você começar o ano de 2023 aí, ó, se Deus quiser, com um salário de 5.000 no bolso. Certo? Eu sou a professora Zezé Barino, eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, e eu vou conversar agora com você a respeito da banca Sebrasp, fazendo aqui uma análise do edital e fazendo algumas questões de português com você também. Vamos lá? Eu me dou aqui, o direito de conversar com você a esse respeito, afinal de contas, são 39 anos de experiência em concursos públicos. Então, vamos lá. Bem, o programa está aqui. Pequenininho, né? Pois é. Então, temos compreensão e interpretação de textos. Você sabe a diferença entre compreender e interpretar um texto? Você sabe que, de acordo com o enunciado, você consegue saber se é uma questão de compreensão ou uma questão de interpretação? Ou seja, se a resposta será encontrada no texto, escrita, ou se você terá que fazer a leitura de algum pressuposto ou algum subentendido. Sabe aquelas questões da banca Sebrasp que fala assim, infere-se, depreende-se? Então, questões de interpretação de texto. Como você faz isso? Olha, que aparece aqui também a questão da tipologia textual. Ah, Zezé, isso é fácil. É só olhar se o texto é descritivo, se o texto é narrativo, se é um texto expositivo ou se é um texto argumentativo. Mas você conhece isso na prática? Tá? Você sabe, por exemplo, qual é a diferença de um texto expositivo para argumentativo? Você sabia que num concurso normalmente se pede um texto argumentativo e as pessoas escrevem o expositivo? Que o expositivo visa informar, mas o argumentativo visa persuadir, convencer? Então, tudo isso nós temos que conhecer. Olha, aparece aqui pra gente a acentuação gráfica e aparece a ortografia oficial. Quando fala em ortografia oficial, não é só a gente observar se escreve com S ou com Z, se é com J ou se é com G, não. Além disso, tem os parônimos e os homônimos, aqueles casos de ratificar, retificar, né? O caso de infringir, infligir, também aquelas expressões que causam dificuldade, sabe? O porquê. Ele é junto, ele é separado, ele é com acento, ele é sem acento. O afim é junto, o afim é separado. Como que é isso daí? E o A com H, o A sem H? Então, tudo isso entra aí dentro. Agora, observe. Quando fala em ortografia oficial, aqui dentro também está o emprego do hífen. E nós tivemos alteração no novo acordo ortográfico, tá? Então, precisamos saber o novo acordo ortográfico, tanto pelo hífen quanto pela questão da acentuação gráfica. O que mudou? O que é acentuado e o que deixou de ser? Por que herói é acentuado e heróico perdeu o acento? Então, nós precisamos saber isso. A banca gosta de cobrar isso aí. Bem, aparece aqui pra gente a questão de classes de palavras. Tá vendo esse item aqui, ó? Ingênuo, bonzinho, não é? Pois é, classes de palavras aparece dentro do estudo da morfologia. Só aqui dentro nós temos 10 classes de palavras. Temos o artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Só que quando a gente pega, por exemplo, pronome, o que nós temos aí? Nós temos a classificação.
Então, por exemplo, o pronome pessoal, ele pode ser reto e ele pode ser oblíquo, né? Ele pode ser um pronome de tratamento. E se o pronome for pessoal, ele pode ser oblíquo, ele pode ser átono. E aí, por exemplo, o pronome o e o pronome lhe. Quando eu uso o e quando eu uso lhe? E ainda entra aqui dentro a colocação pronominal. O que seria isso? Esse pronome ele deve ficar antes do verbo, em posição que a gente chama de proclítica, ou no meio do verbo, mesoclítico, ou depois do verbo, a enclítica. Tá? É próclise, mesóclise e ênclise. Então, você veja, isso aí foi só um pouquinho dentro de pronome, mas são 10 classes. E a gente não tem só que reconhecer essas classes, é saber o emprego dessas classes. Veja que aparece aqui também a sintaxe. E quando fala de sintaxe, fala de oração. Então, nós temos aqui, né, a questão da oração subordinada, da oração coordenada, né, e do período, né? Então, período simples ou período composto. Lembre-se que aqui a gente estuda sujeito, predicado, verbo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, complemento, o adjunto adverbial, adjunta de nominal, aposto, vocativo, é muita coisa, não é? E ainda tem, como eu disse para você, a classificação das orações. Mas isso é importante? Claro! Quando você classifica, por exemplo, você tem a classificação tanto das funções sintáticas quanto das orações, e isso é determinante para você saber pontuação, que é o item 8. Isso é determinante para você saber concordância nominal e verbal. É determinante para você saber regência. É determinante para você saber crase, tá? Como também para você saber crase ou para você saber a diferença de um objeto direto ou um objeto indireto, você precisa saber, por exemplo, se esse a na morfologia, se isso daí é artigo, se isso é pronome pessoal oblíquo átono, se isso é pronome demonstrativo, né? Se isso daí é uma preposição. Então, olha que o assunto ele vai se agigantando, notou? E aqui tem também a questão da significação das palavras. Quando se fala em significação de palavras, quer dizer, quando se fala em sentido, aqui está se falando de semântica. Então, quando fala em analisar semanticamente, isso daqui é observar a questão do sentido, que sempre deve ser vista dentro de um contexto. O que é contexto? Contexto é a situação na qual o elemento se insere. Então, você me fala, por exemplo, manga. Eu sei que se eu entro numa lanchonete, eu peço um suco de manga, vai ser compreendido que eu quero um suco da fruta. Mas se eu falo que eu estou sentindo frio e estou com uma blusa de manga comprida, não é uma fruta grande, não é verdade? Então, tudo tem que ser analisado dentro de um contexto. E ainda temos aqui dentro a questão da redação oficial, tá? De normas de redação oficial. E isso vem conforme o Manual de Redação da Presidência da República, que sofreu alteração, né? Por exemplo, do segundo para a terceira edição. Então, a gente precisa de saber o que é fundamental aqui dentro. Se você for pensar, não é pouca coisa não, tá? E outra coisa, a banca é Sebrasp, sabe cobrar. Pede o conhecimento a fundo. A prova de português não é aquela prova que você faz assim, eu vou lá no dia e vejo o que vai dar. Não. Sebrasp você tem que estudar. Sebrasp você precisa conhecer a banca, tá? Não adianta só eu pegar uma gramática, ler a gramática inteira, eu pegar aí, né, exercícios de um livro didático, ficar fazendo questão, porque eu preciso conhecer a banca para saber como se faz a prova, tá? É por essa razão que eu estou aqui conversando com você a respeito do meu curso de português em questões comentadas da banca Sebrasp. Você viu que a prova já vai acontecer?
Pois é, como que você vai estudar o conteúdo, que não é pouca coisa, você vai fazer questões da banca e conhecer bem como essa banca pega você. Pois é, a maneira que você tem de fazer isso é com questões. Então, eu selecionei 130 questões de português da banca Sebrasp e eu faço essas questões com você, explicando ali dentro o conteúdo que é necessário para que você consiga fazer a prova, tá? Então, em cada questão, eu vou explicando aquilo que a banca pode pegar você, o que você tem que ficar atento em relação à banca e vou explicando o conteúdo. Muito mais fácil de estudar para o concurso, não é? Claro que primeiro você fará essas questões e depois você vai acompanhar a minha correção e a minha explicação como se eu estivesse aí, ó, sentada do seu lado explicando para você, tá? Então, vamos lá. Você conhece a banca Sebrasp? É a primeira pergunta que eu faço para você. Então, veja que eu selecionei aqui, eu selecionei para você três questõezinhas. Essas questões aí, 6, 7, 8, desta prova da banca Sebrasp, né, antiga CESP, de 2022, do TSE Rio de Janeiro, para técnico de controle externo. Então, veja que aparece um texto aqui que diz assim: a preocupação com o desenvolvimento das indústrias criativas ocorre de forma não intuitiva e direcionada há muitos anos. Em 1918, o presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, promoveu a nascente indústria cinematográfica, considerando que o comércio vai atrás dos filmes, uma afirmação clássica sobre o fato de que as indústrias criativas têm um significado que vai muito além do seu impacto econômico imediato. O governo australiano publicou em 1994 um documento chamado Creative Nation, no qual já apresentava alguns posicionamentos oficiais sobre a pauta. Nele, afirmava que uma política cultural também é uma política econômica e que o nível de nossa criatividade determina substancialmente nossa capacidade de adaptação aos novos imperativos econômicos. Eu vou ler até aqui porque basicamente é esse pedaço do texto que eu vou precisar, né? Temos um outro fragmento aqui embaixo que eu grifei, marquei em azul, né? Que a gente vai precisar para a gente poder resolver essas três questões. Mas vamos lá para você entender bem isso. Claro que no dia, eu resolvendo a prova com você, nós vamos mostrar como você deve ler esse texto, o que você deve marcar em cada parágrafo, como que isso vai facilitar você resolver a prova, certo? Então vamos lá. A primeira questão, essa questão 6, diz assim: na oração, as cidades devem posicionar-se de forma diferente no novo milênio, que está lá no último período do texto. Atenção, não é o último parágrafo, é o último período. Esse daqui é o último parágrafo. O período você marca aqui, ó. Primeiro período terminou nesse ponto, né? O segundo período terminou nesse ponto, então você vai assim por diante. Então aqui, esse último período, ele está aqui, ó. Veja lá. Na visão da Flórida, as cidades devem posicionar-se de forma diferente. Então tá aqui, ó. Devem posicionar-se, é o que aparece lá na questão. Então veja só. Está dizendo que na oração as cidades devem posicionar-se de forma diferente no novo milênio, que está no último período do texto, conclui-se do emprego do vocábulo se, que a oração está na voz passiva. Isto é, a locução devem posicionar-se é sintática, quer dizer, análise sintática e semântica sentido, equivalente a devem ser posicionadas. Bem, a grande maioria marca isso como correto, porque pensa assim: se eu falo, né, o bolo foi comido por mim, eu estou usando uma locução verbal, igual esse devem posicionar-se aqui.
Se eu passo isso para a chamada voz passiva sintética ou pronominal, eu vou dizer o quê? Comeu-se o bolo. Então, aqui embaixo passou para devem posicionar-se. Só tem uma coisa, olha como que a gente tem que aprender as coisas assim, de uma maneira bem tranquila. Se o verbo em questão, ele for um verbo transitivo direto, realmente isso me dá a chamada voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Esse se aí, de fato, é um pronome apassivador. Agora, se esse verbo não for transitivo direto, eu estou falando em relação à transitividade, né? Nós vamos ter esta frase na voz ativa, tá? Na voz ativa, e nós vamos ter aí, podemos ter aí, um se que seja índice de determinação do sujeito. Mas o que está me interessando é isso aqui, ó. Só será isso que foi pedido, ou seja, voz passiva, e passaria para devem ser posicionadas se esse verbo aqui, posicionar, for um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento e ele é direto, não tem preposição. Então, usando um exemplo simples, se eu falar assim, ó, peguei o caderno, quem pega, pega alguma coisa, no caso foi o caderno. Então, ele é transitivo porque ele pediu esse complemento caderno e é direto, porque não tem preposição aí no caderno. Esse o aí é artigo. Viu como eu te falei que é importante saber se é artigo, se é pronome, o que que é? Pois é, então esse verbo aí, ele não é transitivo direto. Sabe por quê? Porque quem se posiciona. Esse verbo, ele é intransitivo. Ele não pede complemento. Viu como é importante a gente saber a transitividade do verbo? Pois é, se ele é um verbo intransitivo, eu já sei, não se trata de voz passiva, tá? Então, eu não poderia fazer essa troca por devem ser posicionadas. Pronto, acabou, tá? Esse se, ele faz parte desse verbo. Ele não é um pronome passivador. Então, essa afirmativa, ela está errada. Tá? Viu como é importante a gente conhecer a questão gramatical? Agora, aqui eu estou falando para você em uma questão. Eu vou fazer 130, né? Veja a número 7. No trecho, uma afirmação clássica sobre o fato de que as indústrias criativas têm um significado que vai muito além do seu impacto econômico imediato, isso está no segundo período do primeiro parágrafo. Seriam mantidas a correção gramatical, ou seja, não haveria um desvio da norma culta. Normalmente, essa banca não usa o termo erro. Usa o termo desvio, né? Usa o termo transgressão, usa o termo incorreção, tá? Pela corrente da linguística. Então, aqui diz, seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto, né? Mantendo aí a mesma ideia inicial daquele texto, como ele aparecia. Caso a forma verbal vai fosse substituída por vão, de forma que a concordância verbal passasse a ser estabelecida com o termo as indústrias criativas. Então, vamos pensar nisso que foi afirmado. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender a frase. Afinal de contas, aqui em cima aparece uma afirmação clássica sobre o fato de que as indústrias têm. Então, veja só. Quando eu uso singular, não tem acento, ele tem. O plural é eles têm, com acento circunflexo, tá? Ué, Zezé, não é tem, não? Não. Quando eu uso tem, toda vez que eu quiser errar,
Isso não existe, tá? Então, o singular é ele tem, o plural eles têm. Então, quer dizer que isso aqui concorda com algo que esteja no plural. Então, vamos lá. Uma afirmação clássica sobre o fato de que as indústrias criativas têm um significado. Então, quem tem um significado? As indústrias criativas, não é isso mesmo? Então, aqui está concordando com as indústrias. Ótimo! É isso que eu tenho que olhar em relação a esse verbo que aparece na forma vai. Por quê? Eu tenho que saber com que isso concorda. Veja que vai está no singular, é ele vai. Então, vamos ver. Olha lá. Uma afirmação clássica sobre o fato de que as indústrias criativas têm um significado que vai muito além do seu impacto econômico imediato. Aí eu pergunto para você nessa hora, quem é que vai muito além desse impacto econômico? É o significado. Isso aqui é um pronome relativo, eu poderia dizer o qual vai muito além. Então, ele se refere ao termo anterior. Bem, eu poderia passar para vão fazendo a concordância com as indústrias criativas? Claro que não, mas se fosse uma referência às indústrias criativas, mas não é. É por isso que você tem que manter a coerência do texto, tá? Você tem que manter aquilo que estava sendo dito. Você não pode alterar, porque então esse texto vai ficar sem a coerência do texto anterior. Se você dissesse vão, não seria mais dizer que o significado é que vai além do impacto econômico, mas sim as indústrias criativas. E não é isso que o texto diz. Portanto, neste caso, eu também tenho erro. Tá? Veja que a questão parece que tá certa, né? Tá tão bem explicadinha, mas tá errada. Viu como você tem que ler com atenção? Agora, olha número 8. Diz assim, a substituição de no qual, que aparece lá no terceiro período do primeiro parágrafo, por o qual, manteria a correção gramatical do texto, mas alteraria o seu sentido original. Então, agora vamos para o texto para a gente ver isso daí. Então, você vai perceber que aqui, ó, tá marcado no qual, tá vendo? Que eu marquei em amarelinho para você. Então, o que você vai observar aqui? Aparece o seguinte, o governo australiano publicou em 1994 um documento chamado Creative Nation, no qual já apresentava alguns posicionamentos oficiais sobre a pauta. Bem, quem apresenta, no caso, alguma coisa, né? Aí, no caso, apareceu esse no qual como uma referência ao lugar. É como se dissesse onde já apresentava. Quer dizer, o governo australiano apresentava alguns posicionamentos oficiais no documento. Então, é isso que está dizendo. Se eu trocasse esse no qual por o qual, isso deixaria de ser lugar, porque aqui ele indica o lugar onde foi publicado. Se eu dissesse o qual, eu estaria dizendo, o governo australiano publicou em 1994 um documento chamado Creative Nation, o qual já apresentava alguns posicionamentos. Se eu passasse para o qual, eu estaria dizendo aqui que o documento é que apresentava esses posicionamentos oficiais sobre a pauta, e não mais o governo australiano. Às vezes mas é o governo australiano que fez isso. Só que a gente tem que entender que o uso de no qual indica o lugar onde isso foi publicado. Agora, o qual indica que o documento apresenta isso. Então, veja, eu posso usar as duas construções? Posso. Existe uma correção gramatical? Sim.
Agora, altera o sentido original? Há uma alteração semântica, quer dizer, uma alteração de sentido? Sim, porque deixa de ser o lugar e passa a ser o que fez a tal publicação, a tal apresentação, certo? Então, aqui está correto. Viu? É uma banquinha trabalhosa, não é? Pois bem, mas vale a pena, não vale? 1.000 vagas imediatas, né? Salário de 5.900, vale a pena, mas tem que estudar assim, ó. Aqui nós fizemos só 3 questões. Imagina 130. Dá para aprender muita coisa, não é verdade? Bem, eu estou, então, apresentando para você, né, o meu conhecimento, a minha experiência, né, e o meu título de mestre em letras, exatamente na proposta do meu curso de português em questões comentadas especificamente da banca Sebrasp. Então, você não vai encontrar questões de outra banca, apenas Sebrasp. Detalhe, questões atuais da banca Sebrasp. Interessou? Então vai lá, entra lá no Paulo França Concursos e veja os nossos cursos. Entre em contato com a Malu pelo WhatsApp, né? E pergunte a ela sobre o curso. Você vai ficar impressionado como você pode fazer um curso com qualidade, com pessoa que tem experiência e sabe o que está falando, por um preço muito justo, tá? Isso é bom, não é? Então, só peço um favor, na hora que você for falar com a Malu, não põe acento não, tá bom? Afinal de contas, Malu é uma oxítona terminada em U. Então, assim como Dudu, Lulu, Caju, Urubu, Angu, nós não acentuamos. Viu? A gente aprende dessa maneira, de uma maneira fácil, tá? Não precisa de ter terror. Olha, aproveite e conversa com a Malu, porque nós temos um pacote bem interessante para o INSS. É um pacote que tem direito previdenciário, português e informática. Então, veja, você tem aí um pacote e tanto com profissionais muito experientes, tá certo? Olha, pode ter certeza que estudar com o Paulo França Concursos, estudar aí, ó, com a Zezé Varino também, você vai entender que o português é simples assim, que o direito previdenciário pode ser simples assim, que a informática, sim, pode ser simples assim, tá? Estou aqui na torcida por você, para que você realize o sonho de começar o próximo ano com esse cargo no INSS e esse ótimo salário, tá bom? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.